Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de formação geral básica. Eu me chamo Cássia Lima, professora de língua portuguesa. Hoje o nosso objeto de conhecimento, ele não é desconhecido por vocês. Por quê? Porque nós tivemos a parte 1 e agora nós iremos ter a parte 2, falando sobre publicidades contemporâneas, campanhas publicitárias, mas essa aula de hoje ela vai ter um foco principal em campanhas políticas, em observar como essa linguagem, essa comunicação persuasiva é presente em alguns slogans, em algumas frases, alguns posicionamentos. Então nós tivemos o primeiro momento e agora nós vamos seguir detalhando esse conteúdo. Sendo assim, vamos observar como as campanhas políticas no meio digitais têm certas transformações, passaram por transformações conforme o tempo. Por quê? Nós saímos de palanques à internet. Então aqui vou falar uma curiosidade para vocês, um pouquinho sobre a minha infância. Quando eu era lá pequenininha, eu lembro que tinha vários palanques, tinham vários comícios, tinham várias pessoas que iam em direção a um carro de som que era todo preparado para um discurso político na época de campanha. Então hoje, esses discursos políticos, esses comícios, eles estão ficando um pouco mais de lado. Por quê? Porque surge a internet, surgiu as propagandas eleitorais que passam na televisão, passam no rádio. Então por isso que tem essa marcação de palanque à internet e também para outros canais de comunicação. Nós temos o uso das redes sociais como essa arena política, temos essa personalização do discurso e estratégias de marketing político. Um exemplo disso foi a campanha de Barack Obama, lá nos Estados Unidos, em 2008 e 2012, que foi um uso pioneiro nas redes sociais, teve um discurso jovem, inclusivo, focado em esperança, fortemente segmentado por público-alvo. Ou seja, vocês observaram que as campanhas publicitárias, elas têm um público-alvo. Quando nós falamos sobre essas campanhas políticas, também tem esse mesmo público-alvo, tem o mesmo nível de segmentação ali para convencimento dos seus leitores, dos seus eleitores, para usar técnicas de persuasão e de convencimento. Essas campanhas políticas e sociais no meio digital, elas utilizam estratégias do marketing digital semelhante às da publicidade comercial. Entre as principais mudanças, podemos destacar o uso de algoritmos e segmentação de público, a produção de conteúdo visual atrativo, como vídeos, imagens curtas, a interação direta com os eleitores ou consumidores, e o uso de redes sociais como espaço de diálogo e influência. Essas campanhas muitas vezes combinam informação, emoção e identidade, buscando despertar engajamento e participação. Então, olha só, além de você ter informação, você tem um apelo emocional, porque vocês observaram que esse apelo emocional, ele traz proximidade com o leitor, com o público-alvo. Então isso chama a atenção. E quando nós falamos no quesito de política, tem uma questão também de identidade. Nós já tivemos uma aula que nós já falamos sobre essa construção de identidade, sobre aspectos culturais, sociais, e isso também voltado de forma política. Então tudo isso influencia nessa nossa construção identitária. Quando nós falamos sobre o uso de algoritmos, e você deve estar se perguntando, professor, eu não sei o que é o algoritmo voltado para as redes sociais, é como se o algoritmo fosse aquele coleguinha que presta atenção em tudo que você faz. Então, conforme ali uma postagem ela é feita, ela atinge um determinado
público. Sabe quando você faz ali uma pesquisa na internet, você procura uma bolsa e aí depois quando você vai usar outra rede social, começa a aparecer ali várias publicidades ali do que você observou, que você viu, que você pesquisou e você diz assim, nossa, até parece que o meu celular sabe o que é que eu estou procurando, sabe o que é que eu estou pensando. Por quê? Porque o algoritmo compreendeu ali a sua pesquisa inicial, então ele vai te passar a entregar produtos ali, pesquisas similares com o que você buscou. Então, e é isso que o algoritmo faz nessa questão do marketing digital. Você procura algo, ele entende que você está procurando aquilo, então ele vai te entregar também aquilo que você procura. Nessa relação, nós temos técnicas persuasivas nessas campanhas. Nós temos um apelo à autoridade, que são as figuras públicas. Nós temos uma relação de medo ou de esperança. Temos repetição de slogans. Professor, eu não sei o que é isso. São frases, chaves para chamar a atenção. Cores e símbolos marcantes. Então, olha aqui a nossa semiótica presente, que fala sobre tudo isso. Uma linguagem popular e direta. Por quê? Quando nós falamos sobre comunicação, nós devemos prestar atenção que alguém vai escutar ou ler aquilo. Será que você está se comunicando de maneira inclusiva? Então é por isso que quando nós falamos de língua portuguesa, que nós estudamos lá as gramáticas, a descritiva, a prescritiva, nós observamos algumas características das regras da gramática, nós observamos que em determinados locais que nós estamos nos comunicamos, nós precisamos adequar essa linguagem para o público-alvo. Exemplo, você está em sala de aula, o professor passa um seminário, passa um trabalho de apresentação, você tem ali toda uma característica do seminário, a forma como você deve se comunicar, apresentar. Então, tudo isso é uma característica do gênero do seminário. Mas, se você está em uma conversa do dia a dia, está em um outro local, você vai se comunicar de uma maneira complexa, com palavras difíceis, que a outra pessoa não possa saber ali o significado daquelas palavras, do que você quer dizer, do que é que você quer se expressar. Então, é por isso que você deve se adequar ao contexto. E quando nós falamos dessas campanhas políticas, a ideia é o quê? Aproximar o eleitor para próximo ali da campanha, para conquistar o voto. Então, a linguagem precisa ser popular. Nós estamos falando sobre a população. Então, por isso que tem uma linguagem aí menos rebuscada no sentido formal para adequar o contexto. E olha só a imagem que eu coloquei aqui para vocês, com esse imã aí de atração, que é o quê? Conforme aquilo for passado, enunciado, comunicado, tem esse estímulo de atração realmente do público, com todas essas características e técnicas persuasivas utilizadas nessas campanhas. Agora vocês vão observar exemplo desses slogans com todas aquelas classificações. Começando pelo apelo à autoridade, que é figuras públicas. Então vamos lá. Com experiência e compromisso, seguimos em frente. Medo ou esperança? Chega de promessas vazias, é hora de mudar de verdade. Juntos podemos construir um futuro melhor para todos. Então, olha aqui, ó, uma técnica que aproxima a população à campanha, juntos. Então, além da campanha dizer que tem ali um intuito, um objetivo de alcançar, de mudar a realidade, né, ser algo mais atual, ele também insere a população nesse processo. Ali, juntos, podemos melhorar. Então, não coloca só a responsabilidade na campanha política, mas também na população. Temos também a repetição de slogans, como por exemplo, trabalho, trabalho e mais trabalho pelo povo.
O que é que essa repetição de slogan faz? Quando nós falamos no quesito repetição, de falar a mesma coisa sempre, ali sempre está batendo, como diz o ditado, na mesma tecla, o que é que isso faz? Isso faz uma questão de memorização. Isso também acontece nas músicas, tem aqueles jingles dos políticos que fazem aquela música ali durante as campanhas, e essa música, ela fica o quê? Ela fica na mente. Por quê? É utilizada essa repetição dessas palavras-chave, que é nesse intuito de quê? De marcar. Então, não importa o que aconteça, ali a frase está conhecida, o trabalho passa a ser conhecido, porque aquilo ali foi o slogan que marcou, que caracterizou a campanha. Nós temos também cores e símbolos marcantes. Os partidos, eles têm ali a cor que eles vão utilizar e aí passam a usar a vestimenta também. Tudo ali voltado para aquela cor que foi escolhida. O verde representando a esperança, o azul da confiança, e também isso retrata que seria o futuro do nosso país. Então, quando você estuda semiótica, quando você se aprofunda na língua portuguesa e você entende essa questão de simbologias, você também compreende que as cores, elas têm um significado. É por isso, por exemplo, que quando nós estamos fazendo marcações, é utilizado o vermelho, porque o vermelho chama a atenção. Então, tudo isso também são técnicas que são utilizadas na linguagem. Um exemplo disso é que quando eu estou marcando, por exemplo, aqui, alguma palavra, alguma frase para vocês, eu estou utilizando o quê? O vermelho, porque isso dá um destaque maior. Olha só aqui também a construção do slide com as cores em negritos, com as letras em maiúsculo, então tudo isso é linguagem. Outro quesito é que nós temos a linguagem popular e direta, que eu já falei um pouco para vocês, com a seguinte frase: gente que faz, gente que muda. É hora de agir, é hora de votar por você. Então, olha aqui o chamamento para o eleitor. É hora de votar por você. Então, quer dizer que aquele seu posicionamento, aquilo que você acredita, aquilo que você vai votar, é uma responsabilidade sua. Você vai mudar ali para uma mudança que vai impactar a sua vida. Então, quando nós falamos dessas campanhas políticas, tem todas essas estratégias de argumentação, persuasão, e com o uso agora das redes sociais, isso também se torna ainda mais forte. Mas é preciso ter um cuidado quando nós falamos das fake news. Por exemplo, lá durante a pandemia, naquele contexto pandêmico, várias fake news rodaram, aconteceram. Então, é por isso que é importante o nosso olhar enquanto leitor com o que nós estamos consumindo, nós estamos observando. Então, sendo assim, essa leitura crítica é papel do cidadão. Por que analisar criticamente? Para não ser manipulado. Para entender os interesses por trás das mensagens, saber diferenciar opinião de informação, que é diferente, para identificar discurso de ódio, as fake news, nós já tivemos uma aula sobre isso, e também observar uma publicidade velada. Então, foi isso que você observou lá na parte 1 desta aula. Você observaram que as campanhas publicitárias, essas campanhas, às vezes vêm com a publicidade velada. Ali, às vezes, o influenciador fala sobre algo, mas ali tem uma empresa pagando por trás para que aquela mensagem seja repassada. Então, quando você compreende essas estratégias de persuasão argumentativas, você consegue também identificar esses discursos velados, você consegue identificar uma fake news. Nós tivemos uma aula sobre isso e você aprendeu lá a identificar qual é a fonte, quem falou sobre isso, isso é um fato verídico, qual canal de comunicação essa informação saiu, qual é a linha editorial ali do jornal, do canal de comunicação. Nós já tivemos também uma aula falando sobre os gêneros jornalísticos, os tipos de textos jornalísticos, nessa questão também que se refere ao texto jornalístico multimediático. Então, você consegue compreender que cada jornal, a linha editorial vai dizer muito ali sobre o segmento que vai ser seguido em referente à notícia ou referente a um fato.
O leitor crítico é aquele que entende a linguagem como instrumento de poder e de persuasão, algo presente tanto na política quanto na publicidade. É como eu já falei para vocês, a linguagem ela é presente no nosso dia a dia, seja quando você vai ao supermercado, que você lê lá os rótulos dos produtos, que você vê aquele banner, o outdoor, quando você vai caminhando pela cidade. Então tudo isso é comunicação. A toda hora nós estamos utilizando a linguagem, seja a linguagem verbal quanto a não verbal. Nós temos imagens, nós temos a língua de sinais, nós temos toda uma interpretação. Então tudo isso é linguagem, tudo isso é comunicação. Agora nós iremos seguir para a nossa atividade. Depois que você compreendeu aí o que é uma campanha política, como isso evoluiu também conforme o tempo, como saiu de um contexto ali de um palanque, de um comício e foi para as redes sociais. Com o alcance da internet hoje isso é mais forte, então vocês observaram todas essas características e tudo isso também fazendo relação com a nossa primeira aula sobre essas campanhas de publicidade. Então vamos lá. As campanhas políticas contemporâneas utilizam estratégias semelhantes às da publicidade comercial que vocês observaram lá na primeira aula. Uma dessas estratégias busca gerar identificação emocional e engajamento com o público, combinando informação, emoção e identidade. Esse tipo de abordagem tem como principal objetivo: letra A, garantir a imparcialidade dos discursos políticos nas redes sociais. Letra B, diminuir o impacto das redes sociais na informação da opinião pública. C, influenciar o comportamento e as decisões do público por meio de apelos persuasivos. Letra D, neutralizar o uso de algoritmos e segmentação de público nas campanhas. Letra E, eliminar o uso de linguagem popular e simbólica nas peças de campanha. Então vamos voltar para o comando da questão. Esse tipo de abordagem tem como principal objetivo, então, esse trecho aqui que você leu sobre as campanhas políticas contemporâneas, com toda essa identificação emocional e engajamento, tem qual objetivo? Qual é o principal objetivo? Entre a letra A, B, C, D, E, qual você acredita que é o gabarito? Então, marca aí a letrinha que você acha que é correta e vamos avançar para a nossa correção. Então, olha só, o nosso gabarito aqui é a letra C. Essas campanhas, o principal objetivo é influenciar o comportamento e as decisões do público por meio de apelos persuasivos, que foi o que vocês aprenderam na aula. Toda campanha, toda manifestação, ela tem um intuito, ela tem um público-alvo, ela usa estratégias de argumentação, de persuasão. Então, em todo um contexto que ali é inserido, tanto de forma social, cultural e também identitário, quando nós falamos sobre a construção de identidade, também nesse aspecto político. Professora, por que não poderia ser a letra A? A letra A falava sobre a garantia de imparcialidade dos discursos e vocês observaram que todo discurso, toda manifestação, ela tem um interesse por trás, então não traz essa ideia de neutralidade. Letra B, diminuir o impacto das redes sociais na formação da opinião pública. Pelo contrário, não é diminuir um impacto, é aumentar esse impacto. Letra D também falava sobre a questão de neutralizar o uso de algoritmos e segmentação de público nas campanhas. E vocês viram que acontece o oposto. A ideia é que a informação seja passada e ela seja ainda mais falada por meio dos algoritmos, que foi a explicação que eu dei para vocês. E por último, a letra E, não menos importante, falava sobre eliminar o uso de linguagem popular e simbólica. E eu também falei para vocês que
a linguagem popular ela é super importante. Por quê? Porque aproxima o eleitor ali da campanha e que você deve adequar a linguagem ao ambiente que você está enunciando, você está se comunicando. Então, também a letra E era um gabarito que estava errado. Vamos ao resumo da nossa aula. O que vocês aprenderam hoje? Vocês aprenderam que a linguagem das campanhas é planejada estrategicamente para atingir objetivos específicos. As redes sociais ampliaram a velocidade e o alcance das mensagens. É essencial desenvolver consciência linguística e midiática para compreender o impacto dessas comunicações. A análise crítica do discurso permite ao cidadão ser ativo e não apenas receptor das mensagens, com tudo aquilo que eu expliquei para vocês sobre a importância de você ser um leitor crítico e também se posicionar de forma crítica. Nós, enquanto professores, nós estamos ajudando vocês, alunos, a desenvolver esse olhar crítico, esse posicionamento crítico. É por isso que o estudo ele é o quê? Ele é libertador, certo? Então, aqui estão as referências da nossa aula, tudo que foi pensado, criado para ser repassado para vocês. Espero que tenham gostado da nossa aula. Esse objeto de conhecimento foi um objeto de conhecimento mais extenso, por isso que ele foi dividido em duas partes, para o melhor entendimento de vocês e para não ficar confuso. Então, no primeiro momento, nós falamos sobre as publicidades de modo geral, em segundo momento, nós demos esse enfoque para as campanhas políticas. Então, espero que tenham gostado e eu conto com vocês também nas nossas próximas aulas. Tchau, tchau!